Olá, meus amados, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Nesta oportunidade, a pedido do meu grande amigo, missionário Lucas Pereira, lá em Guiné-Bissau, na África, eu quero compartilhar com vocês sobre esse tema que nós encontramos no livro do Apocalipse, o livro das Revelações, no capítulo 13, quando ali aparecem duas personagens que têm um símbolo muito peculiar acerca dos últimos acontecimentos revelados neste livro tão importante, né? Que trata sobre o final de todos os tempos, né? E a vitória triunfal do nosso Cristo e da sua noiva. E nós temos aqui no capítulo 13 duas personagens interessantes, né? Que João, ao receber esta revelação ou esta visão, ele viu em formato de duas bestas, né? Nós temos aí do capítulo, no versículo 1 ao versículo 10, uma besta, né? A besta que subiu do mar. E do versículo 11 a seguir do mesmo capítulo, nós temos a besta que subiu da terra. Embora alguns comentaristas tendem a pensar que sejam a mesma personagem, mas nós vamos ver que de fato trata-se de duas personagens distintas. Em primeiro lugar, nós temos aqui no versículo 1, quando João observa e vê uma besta que sobe do mar. Olha, esta besta, ela tem algumas características. Por exemplo, a Bíblia fala que ela tinha 10 chifres, 7 cabeças, 10 diademas e trazia também nomes de blasfêmias. Olha que interessante, né? Ok, chifres e cabeças, no contexto bíblico, falam de força, governo, domínio. Né? Diademas, que são faixas azuis usadas pelos antigos reis persas, falam também sobre coroas, sobre reinados, sobre monarquias. E agora é curioso que ele trazia consigo também nomes de blasfêmias. Isso fala do seu discurso, um discurso repreensivo, injurioso, um discurso convincente, mas que trazia no seu contexto muito ódio, né? E muita afronta a Deus. Isso nos faz lembrar dos imperadores antigos que traziam, né, consigo essa característica peculiar. Bom, nesse texto, nós observamos que o anticristo, ou esta besta que subiu do mar, ela se encaixa muito bem nesta figura enigmática que aparece em todo o contexto bíblico, chamada de anticristo, né? Ou aquele que se opõe a Cristo. Tratando aqui a respeito de um governante mundial, é muito no que diz respeito ao aspecto político. E quando a Bíblia diz sobre a besta que surgiu, que emergiu do mar, né? Essa expressão subiu do mar fala dele ser elevado, ascendido. Então é alguém que ascende ao domínio, é elevado para dominar alguma coisa ou algo. E por se tratar do mar, o mar, normalmente na Bíblia, ele tem referência a povos, a multidões. E quando nos lembramos do mar, nos lembramos de algo assim, em movimento, em agito. Então ele vai surgir no meio da agitação, né, ou das agitações da humanidade ou das nações. É nesse meio que ele surge, é nesse momento que ele surge para trazer uma falsa paz, uma falsa segurança, né? Um falso domínio sobre a crise mundial.
Isso fala de agitações, desassossegos. Nós vivemos num mundo de crise, nós vivemos num mundo de desassossegos, nós vivemos num mundo em que as nações estão super agitadas. Então é neste meio que ele surge para tentar apaziguar, né? E sabemos pelo contexto bíblico que não é bem isso o que ocorre, né? Traz mais destruição, mais guerras e mais complicações. Agora é interessante que essas características apresentadas aqui em Apocalipse capítulo 13, acerca da besta que subiu do mar, são características semelhantes dadas pelo mesmo Apocalipse, lá no capítulo 12, a Satanás, quando lá ele aparece como um dragão. Lá também o dragão ele tem os chifres, ele tem as cabeças, ele tem as diademas e também traz nomes de blasfêmias. É interessante porque isso mostra como o anticristo, que seja um líder político ou um movimento político, porque pode ser também um movimento, um bloco político, como ele vai ser influenciado pelas forças malignas, pelas forças satânicas. Agora, queridos, lá no versículo 11, João, ele agora tem uma visão de uma outra besta, uma outra fera. Note que o nome besta aqui representa uma fera na qual o apóstolo não pôde descrever que animal era. Então era uma mistura, né? Aqui nós voltamos lá para Daniel, quando Daniel teve também a visão lá dos animais, e um animal que surgiu lá na visão de Daniel, ele não pôde descrever porque era uma mistura do leopardo, uma mistura do urso, uma mistura do leão, então é uma miscelânea. Isso mostra como o governo do anticristo, ou esse governo mundial, ou este bloco, ou este movimento, ele vai ter, será como uma coxa de retalhos, né? Várias partes ali costuradas neste governo. E esta besta, veja, ou esta outra besta, por isso que não é a mesma, a palavra outra aqui no versículo 11 do capítulo 13, o grego allos, significa outra diferente. Então veja que é um outro personagem. E quais são as características dessa outra besta? Primeiro, se a primeira surgiu do mar, essa aqui surge da terra. Alguns comentaristas bíblicos dizem que quando se refere à terra neste ponto, está se referindo à Palestina. Então, alguns acreditam que esta segunda besta pode surgir daquelas regiões, ou até mesmo de Israel, ou ali da vizinhança, né? De toda aquela terra. Outro ponto importante é que as características dela. Então, ela tem, nesse caso, 2 chifres e nos chama a atenção que ela se parece como um cordeiro. Veja, aqui é bem interessante, é uma falsa ou uma imitação, ou uma tentativa de imitar a Cristo, né? Sabemos que um dos símbolos que recebe o nosso Salvador é justamente o Cordeiro, porque fala da sua entrega, né, ao sacrifício, fala da sua mansidão, porque o Cordeiro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, já dizia o profeta Isaías, ele não abriu a sua boca, mas diferente, né? Lá em Apocalipse, no capítulo 5 e capítulo 6, quando Jesus aparece como um cordeiro, lá ele tem não 2 chifres, ele tem 7 chifres, porque representa os 7 Espíritos de Deus, como diz a própria Bíblia. Veja que já há uma tentativa do inimigo de imitar o nosso Cristo, o nosso Salvador. Então esta besta que emerge da terra, que surge da terra, ela pode ser muito bem chamada, como alguns comentaristas dizem, e a própria Bíblia, de o falso profeta. Então, se a besta que sobe do mar é o anticristo, a besta que emerge, que surge da terra, pode muito bem ser chamada
do falso profeta, pois é ele, segundo os versículos posteriores ali, é que vai convencer, ter o trabalho de convencer os habitantes da terra de que adorem a besta, ou seja, adorem a primeira besta, que é o anticristo, que aceitem seu governo, que aceitem as suas imposições, toda a sua autoridade. Veja que é sobre essa segunda besta que tem o poder e a autoridade de fazer sinais, de fazer prodígios, de fazer maravilhas. É ele que vai convencer as pessoas a construírem uma imagem da primeira besta para que os habitantes se dobrem perante ela. Ele, segundo a Bíblia, é que vai dar poder para que esta imagem fale, né? Então, coisas extraordinárias ele fará. Assim, as pessoas serão convictas de que isto pode ser uma obra de Deus, quando na verdade não é. Por isso a Bíblia o chama de o falso profeta. Então, meus queridos, fica aqui esta simples explanação e objetiva, espero que tenha ajudado. E a primeira besta que surge do mar é o anticristo, e ele tem ali o aspecto político. E a segunda besta que surge da terra é o falso profeta, que tem ali o seu aspecto religioso. Então nós vemos a união da política e da religião, assim como quando Cristo foi crucificado, houve um ajuntamento da política com a religião, assim também haverá nos finais dos tempos ou na chamada grande tribulação. Amém, queridos? Fiquem com Deus e o Senhor vos guarde e vos abençoe. Amém.